vídeo eu vou te falar os conteúdos que mais caem no Enem em todas as matérias, todas as disciplinas, pra você ir pro Enem super preparado e mais, pra você aprender a fazer essa prova de um modo inteligente pra você passar. Talvez você seja novo por aqui, mas eu sou a professora Lana, seja bem-vindo ao meu canal. Como que funciona a prova do Enem? O Enem é uma prova com 180 questões, aplicada em 2 domingos. Então você vai fazer numa semana e na outra semana. Todas essas questões são de marcar, sendo que são 90 no primeiro dia e 90 no segundo dia. No primeiro dia você tem 45 questões de linguagem. Dentro de linguagens a gente tem as provas de língua portuguesa, língua inglesa ou língua espanhola, artes e educação física e dentro de português, literatura também. As outras 45 questões desse primeiro dia são questões de ciências humanas, que são as disciplinas de geografia, história, sociologia e filosofia. E nesse primeiro dia você também deve fazer uma redação. No segundo dia, as 45 questões são de ciências da natureza, que envolvem as disciplinas de biologia, química e física, e as outras 45 de matemática. Como que a gente vai usar isso de modo inteligente? O Enem trabalha com um sistema de pontuação chamado TRI, ou Teoria de Resposta ao Item. Ele não avalia só a sua quantidade de acertos, mas também o que eles chamam de consistência das respostas. Eles consideram também níveis de dificuldade. É por isso que a gente vai olhar aqui para esses níveis de dificuldade na hora de pensar no que a gente vai priorizar para estudar. É claro que a gente vai equilibrar o estudo em todas as disciplinas, mas se eu tivesse que escolher uma ordem dentro da análise do TRI, qual seria essa ordem? Primeira disciplina para você priorizar, redação. Redação é a única disciplina que não depende do TRI e é dividida em 5 competências. Isso significa que, se você fizer o que eles pediram nas 5 competências, tirou nota máxima. Isso já te ajuda muito a conquistar uma nota boa na hora de tentar entrar para a universidade. Eu tenho um vídeo aqui no canal em que eu te ensino a gabaritar as 5 competências do Enem. Tem a Jornada do 1000, em que eu falo de cada uma das competências. E eu tenho também a minha turma preparatória de redação. Lá no meu Instagram, a gente tá hoje com processo seletivo aberto para bolsista. Ou seja, se você for lá se inscrever e conseguir a bolsa de estudos, você não vai pagar nada para estudar comigo. A turma Enem vem trazendo resultados incríveis, os alunos adoram. E eu espero ter você lá comigo. Então, priorize redação. Depois, matemática. Sem sombra de dúvida, gente. Matemática é o que joga a nota dos alunos lá pra cima. Depois, ciências da natureza. Depois, humanas. E por fim, linguagens, códigos e suas tecnologias. Entendeu aí a ordem? Agora vamos ver o que você precisa estudar em cada um desses conteúdos. O INEP, ele traz pra gente uma referência de conteúdo, só que não é igual lá na escola, que tem, tipo assim, gêneros textuais. Na verdade, eles colocam uma super descrição das habilidades, das competências que eles esperam que você tenha desenvolvido ao longo do seu ensino médio. O que faz com que muitos alunos não saibam muito bem interpretar aquilo ali e não saibam o que estudar. E por que eu estou dizendo isso pra vocês? Porque às vezes tem um conteúdo que tá ali, mas ele só vai cair, tipo, uma questãozinha de 45. Pra você, não vale a pena. Então presta atenção não só nas matérias que eu vou passar pra vocês, mas também nas dicas que eu vou dando ao longo dessas matérias. Vamos começar falando de redação, já que ela é o nosso número 1. Aliás, eu devia falar ao contrário, né? Pra vocês não saírem antes do final do vídeo. Mas eu acho que isso não muda nada, né, gente? Enfim, vou falar na ordem que eu falei ali de prioridade mesmo. Primeiro conteúdo, texto argumentativo. Então dá uma olhadinha ali nos conceitos iniciais sobre texto argumentativo. Como que você vai apresentar as suas ideias de maneira lógica, o que é tese, o que é argumento. Estrutura da introdução. Então a sua redação ela vai ser dividida em introdução, desenvolvimento e conclusão. Então como que você vai apresentar o tema de uma forma envolvente, de uma forma clara. Como que você não erra o estabelecimento da tese e como que você prepara o leitor para a argumentação que ele vai ler dali pra frente. Número 3, estrutura do desenvolvimento. Ali você tem que estudar como que você vai organizar as suas ideias de modo coerente, com argumentos bem elaborados, exemplos pertinentes e uma progressão textual que vai, de fato, te ajudar a sustentar a sua tese. A estrutura da conclusão. Então, a conclusão, ela apresenta propostas de intervenção, mas ela não é só proposta de intervenção. Quem é meu aluno sabe. Vem estudar de graça comigo, gente. Se inscreve lá no bolsão. Então, como que você faz ali o reforço da sua tese de modo implícito ou explícito? Número 5, estudar proposta de intervenção. Como que você constrói uma proposta de intervenção para gabaritar? Eu sempre falo, essa é uma competência que todo mundo tem que gabaritar. E número 6, estudo de repertório. Estudar os repertórios não é ter um repertório pronto. Porque eu tenho aluna beça tirando 980, porque a gente não estuda repertório pronto. A gente pega os repertórios e vai estudando dentro de cada tema. Eu tenho uma parte do meu curso que é só estudo de possíveis temas. Mais importante não é você estudar, tipo assim, esse tema pode cair. Mas sim, como que para qualquer tema que cair, você consegue tirar uma nota boa. Próximo ponto que a gente falou aí, matemática. Quais conteúdos eu acho importantes abordar em matemática? Primeiro, a parte de aritmética. Coisas que você precisa saber, gente. Razão, proporção, regrinha de 3. Não tem como você ir pra prova do Enem sem saber isso. O Enem ele vai cobrar que você aplique esses conceitos em enunciados de situações práticas, situações contextualizadas. Número 2, matemática financeira, juros simples, juros compostos. O Enem vai pedir que você analise essas situações financeiras. A parte também de progressão, PA, PG, sabe? Progressão aritmética, progressão geométrica. Como que você soma termos nessa sequência. O Enem vai cobrar que você aplique
identifique fórmulas, mas também que você identifique padrões, por exemplo, e por aí vai. Toda aquela parte ali de conjuntos também, e a teoria dos conjuntos do Enem, ela vai explorar diferentes tipos numéricos, sabe? Então sabe aquela parada que você estudava na escola de, tipo assim, números naturais, números reais? Você precisa ter uma noção disso também. Funções, ai meu Deus. Depois de probabilidade e análise combinatória, esse pra mim era o terror da matemática, gente. Não função de primeiro grau, mas os outros tipos de funções. A gente tem função afim, função quadrática, função exponencial. Exponencial, minha dicção agora foi lá embora. Compreender ali como que funciona, quais são as propriedades, mas também a resolução de problemas dentro da metodologia das funções. A parte de sistemas também. Quando eu tava fazendo minhas pesquisas pra gravar esse vídeo, eu vi um professor falando especificamente de sistemas lineares. Eu não faço a menor ideia do que isso significa, mas sistemas eu sei, tá? Mas tô dando dica pra vocês aí também. Estudo de gráfico, isso é muito, muito, muito importante, gente. Não dá pra ir pro Enem sem saber interpretar um gráfico. Geometria plana e espacial. Então aquela parte ali de perímetro, área, volume, tudo isso. Vocês acreditam que eu lembro até hoje, gente, algumas equações que eu gravei na época do vestibular? Porque tinha uma menina que ela fez um trabalho, que ela pegou a música da Lady Gaga e ela gravou as áreas, né? Fez uma paródia ali, e eu lembro até hoje. Área do cone, eu vou ensinar pra você. R ao quadrado mais πr/g. Gente, tem professor que não gosta das paródias, não. Pô, mas a área do cone tá na minha cabecinha até hoje. Área do cilindro de um jeito facilitar. 2πrh mais 2πr ao quadrado. Eu não gravo isso não, tá, gente? Que eu não sei se eu tô lembrando certo. Enfim. Trigonometria. O que é trigonometria? Ângulos. Estudar ângulos. Triângulos, círculos. Sabe aquela parada de seno, cosseno, tangente? Isso é trigonometria. O terror da prof. Alana. Análise combinatória e probabilidade. E acho que é isso, gente. Bom, saindo da prova de matemática, vamos pra prova de ciências da natureza. Conteúdo que eu considero mais importante pra questões de física. Lembrando que no Enem essas questões são integradas, tá? Então posso ter uma questão ali que envolve física e biologia. Aqueles conceitos iniciais básicos, tipo assim, grandeza, unidade, como que você vai medir as paradas. A parte de leis de Newton e forças também. Toda aquela parte ali que envolve interações entre corpos, o efeito das forças na dinâmica dos objetos. Parte de cinemática também. Cinemática é o estudo do movimento dentro da física. Então aquela parte que envolve trajetória, velocidade, aceleração e inclusive interpretação de gráficos dentro desse conteúdo. Colorimetria e termodinâmica. Trocas de calor, leis da termodinâmica, transformações de energia térmica, tipos de energia também. Então energia cinética, energia potencial, condições de transformação e conservação de energia. A parte de ondulatória. Gente, ondulatória cai bastante. Tem que saber ondulatória. Frequência, amplitude, velocidade. A interação de ondas com meios diferentes. Também é importante você estudar hidrostática e hidrodinâmica. Fluido em repouso, fluido em movimento, sabe? Aqueles conceitos de pressão. E por fim, mas não menos importante, eletrodinâmica, eletrostática e magnetismo. Então aquela parte que envolve cargas elétricas, corrente elétrica, campos magnéticos, circuitos, fenômenos, tudo isso dentro dessa parte. Dentro de química, o que eu considero importante você estudar? A parte básica de química também. Então, átomo, próton, tabela periódica, nêutron, elétron, ligação, estrutura do átomo, propriedades dos elementos, aquela parte ali de cálculo de massa molar também. Você precisa estudar moléculas e ligações, então como que esses átomos interagem, os diferentes tipos de ligações químicas, o iônica, covalente, sabe? Propriedade, e por aí vai. Meu terror da química, gente, eu detestava isso. Estequiometria. A parte ali de estequiometria, balanceamento, reações. E aí, obviamente, né, isso envolve também regrinhas de proporção. Então, por isso que eu falei, é uma prova integrada. Soluções também. Termoquímica. Então, aquela parte de troca de energia, entalpia, calor, estudar ali as leis da termodinâmica. Eletroquímica, principalmente aquela parte ali de pilha, reação, relação entre energia química e energia elétrica, essa conversão. E química orgânica. Compostos de carbono, arranjos estruturais, reações, propriedade e por aí vai. Ciências da natureza. Falamos de física, falamos de química, falta biologia. O que eu recomendo que você estude para biologia? Citologia, a parte de estrutura, função das células, processo de divisão das células, a parte de bioquímica também, composto orgânico, composto inorgânico, processos metabólicos que ocorrem nas células, DNA, RNA, essa parte de genética molecular, sabe? Então, a estrutura dos ácidos nucleicos, como que eles funcionam transmitindo informação genética, metabolismo do DNA, aquela parte ali de replicação, transcrição, a parte de síntese das informações genéticas. E já que a gente tá falando de genética, né? Aquela parte ali também de hereditariedade, X e Y, sabe? Padrões de herança, mutações genéticas. Fisiologia também, aquela parte ali de tecidos, a parte de processos metabólicos. Doenças, muito importante. Doenças, formas de prevenção, formas de tratamento, vacina, soro, sabe? Aquelas doenças que são causadas por
protozoário, doenças causadas por vírus, doenças causadas por bactérias, micro-organismos, formas de transmissão, ecologia também bem importante pro Enem. Eu estou ficando com frio. Então aquela parte de ecossistema, equilíbrio bioquímico, conservação ambiental e evolução. Teoria evolutiva, compreender ali aqueles conceitos de seleção natural e por aí vai. Bom, falamos de redação, matemática e ciências da natureza, vamos agora para ciências humanas. Aqui, gente, eu não vou falar de filosofia e sociologia. Não vou, por quê? Porque quase não cai no Enem e aqui a gravação desse vídeo tá com 30 minutos já. Apesar de não cair tanto nas questões objetivas, eu recomendo que você estude sim, porque vai te ajudar muito na sua redação. Mas como esse vídeo é sobre conteúdos que mais caem, a gente tá priorizando conteúdos que mais caem, não faria sentido ele entrar aqui. Então a gente vai falar de história e geografia. História. Aquele Brasil ali no momento da consolidação do poder do Dom Pedro II, todas aquelas tensões sociais que vão gerar a abolição da escravatura no Brasil. Aquele período também antes da independência. Normalmente eles encontram esse conteúdo como Brasil colônia, então relações coloniais, as relações de exploração econômica, a miscigenação, conflitos que vão moldar essa identidade nacional, Primeira República, quais foram os desafios políticos e sociais, por que a gente estava vivendo uma situação de tanta instabilidade, estudar ali as oligarquias regionais e como que a gente fez essa transição de um regime monárquico para um regime republicano. Período Vargas também. Então, ali não só a questão populista do Vargas, mas as reformas trabalhistas, processo de industrialização, Estado Novo, envolvimento do Brasil na Segunda Guerra Mundial, República Populista, que é aquela fase ali pós-Vargas, que a gente pega Jânio Quadros, Kubitschek, aquela ideia dos 50 anos em 5, quais foram os desafios políticos, sociais que caracterizaram esses períodos, a ditadura militar também, quais foram os impactos sociais, políticos, econômicos, como foi o movimento de resistência, como que ocorreu o processo de redemocratização, as revoluções industriais, quais foram os avanços tecnológicos que a gente teve, as mudanças que ocorreram nas condições de trabalho e as consequências disso tudo para a vida urbana e para a vida rural. As guerras mundiais também, quais foram as causas dessas guerras, por que elas ocorreram, quais foram os impactos e o que isso gerou, quais foram os desdobramentos geopolíticos, sabe? Inclusive as revoluções, eu não coloquei aqui, né? E vai influenciar o modo que a gente pensa e vê a sociedade até hoje. Geografia, o que eu recomendo que você estude dentro de geografia? A parte de demografia. Então, tipo assim, crescimento demográfico, sabe aquela parte de análise de gráfico? Migração, distribuição geográfica, desafios sociais e econômicos que são consequências desses processos. Lembra sempre, gente, que o Enem sempre vai colocar pra vocês uma situação contextualizada. Ele quer que você pense nas questões. Urbanização, processo de crescimento ali das cidades. E quais são as transformações sociais, ambientais, econômicas que vêm justamente desse processo de urbanização, de concentração urbana? Quais são os impactos nas comunidades? A parte ali de globalização também. Então, a integração econômica global. E, aliás, não só econômica, né? Mas também na cultura, na tecnologia. A globalização, gente, ela afeta modos de se vestir, modos de se alimentar. E como que ela pode afetar também as questões referentes à desigualdade social, a padrão de consumo, as revoluções industriais. Então, o que mudou ali nos modos de produção? O que foi resultado disso na sociedade, na economia? Como que as revoluções industriais moldaram, influenciaram o mundo que a gente vive hoje? Geografia agrária, gente, a questão do espaço rural, distribuição de terras, produção agrícola, relações sociais no campo. Mas eles querem também uma visão crítica desses desafios agrários, sabe? Não só que você decore ali o que é cada paradinha. Parte de clima também, acho que é climatologia o nome, né? Então, a parte ali dos fenômenos meteorológicos, climas típicos de cada região, mudanças climáticas globais. Muito importante, gente, muito importante. Variações sazonais também. E o que essas mudanças climáticas influenciam tanto na nossa sociedade quanto na nossa relação com o ambiente, com o meio ambiente. E por falar nisso, é muito importante que vocês estudem impactos ambientais. Quais são as consequências das atividades humanas sobre os ecossistemas? Importante que vocês olhem para questões como desmatamento, poluição, mudanças climáticas de modo geral. E quais são as soluções sustentáveis que estão sendo vistas hoje? Eu nem gosto bastante dessa parte de atualidades, então fica de olho nisso. Geologia, aquela parte ali de processos da crosta terrestre, formação de relevo, recursos naturais, fenômenos naturais. Eu costumo dizer que é a parte mais chata da geografia, tá? E geomorfologia, que é a parte que fala dos relevos, a exploração dinâmica das paisagens, erosão, sedimentação e o impacto da ação humana na morfologia do terreno. E por fim, mas não menos importante, vamos falar dela, minha queridona, linguagem. Para a prova de linguagens, você tem que estudar gêneros textuais, tem que estudar. Aliás, o certo é tem de estudar. Mas enfim, isso não vem ao caso agora. Como que são as formas específicas de comunicação? Então, e-mail, carta, tweet, mensagem de WhatsApp. Você consegue compreender esses tipos de texto? Você consegue olhar para aquilo ali e saber, cara, essas são características que fazem disso aqui um tweet. Qual é a função social? Qual é a forma? Como que aquilo se estrutura? Qual é a linguagem? Isso está extremamente ligado à tipologia textual. Então, texto argumentativo, texto injuntivo, texto dissertativo expositivo, narração,
interpretação, como que os tipos de gêneros se relacionam, variações linguísticas também, a diversidade na utilização da língua, as alteridades na utilização da língua. E aí você precisa considerar os aspectos regionais, sociais, culturais e principalmente olhar para isso tudo de modo crítico. Saber que existem determinados preconceitos linguísticos e como que isso tudo está integrado aos modos de vida da nossa sociedade. Práticas de leitura, compreensão e interpretação, incluindo aí também, gente, anúncios publicitários, interpretação de linguagem não verbal. Dentro da parte de educação física também, a parte que envolve saúde, atividades físicas, esporte. Mas normalmente é uma coisa mais sutil. É mais dentro de expressão corporal, dentro de interpretação. Não precisa ficar ali bitolado, estudando todos os tipos de esportes que existem. Na verdade, o que eles cobram mais é a implicação social e cultural de algumas coisas. Então, mulheres no esporte, por exemplo, já cobraram uma questão em que eles relacionavam a quantidade de gols da Marta com a quantidade de gols do Neymar e os salários. É mais nesse sentido, sabe? Uma parada mais crítica. Funções da linguagem, importantíssimo. Não pode ir pro Enem sem saber funções da linguagem e elementos da comunicação. Função referencial, emotiva, conativa, fática, metalinguística e como que esses usos diferentes da linguagem influenciam as atividades humanas. Manifestações artísticas também, então arte, dança, música, teatro, incluindo, gente, aquelas mais contemporâneas. Não se assuste se o seu professor do cursinho levar lá pra você estudar bololô do MC Bin Laden, porque o Enem já cobrou até MC Fiote. E as escolas literárias? Dentro das escolas literárias, eu recomendo muito que vocês estudem literatura moderna e contemporânea bastante, porque cai bastante modernismo, os movimentos pós-escolas literárias também, então concretismo, pop art, todos esses movimentos são importantes. Ufa, meu Deus, gente, cansei, hein? E eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, eu espero que você tenha gostado. E por favorzinho, não esquece de fazer questão. De nada adianta você saber toda a parte teórica desses assuntos se você não acertar a questão. Não acertou a questão, não pontua e não passa. Não importa se você é um gênio. E é terrível isso sobre o vestibular, mas é verdade. Você pode saber tudo sobre aquele assunto. Não acertou a questão, não vai passar. Então, treine, faça questões. Eu espero ter ajudado você. Ai, meu Deus, eu vou ter que acordar ela pra dar tchau pra vocês. Eu vou ter que acordar. Tchau, gente.